E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Claudio Honor, eu sou técnico em edificações. Hoje no vídeo, pessoal, especificamente, eu vou gravar um vídeo para aqueles profissionais que atuam na área da construção civil, aqueles que estão começando agora a atuar na área da construção civil, aqueles que já atuam há mais tempo, aqueles que têm mais experiência, menos experiência. Então esse vídeo é para todos vocês. Então, não sei se todo mundo sabe, o técnico em edificações ele pode atuar em projetos até 80 metros quadrados, né? A gente atua em projetos, eu também trabalho na parte de execução. Então, o erro que a gente vê muito comum em obras, pessoal, principalmente em obras que a gente atua, 60, 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, são erros que acontecem em prédios, em grandes obras, mas que não se limita, não é porque é uma obra pequena que não tem erro, não é porque é uma obra grande que tem um acompanhamento técnico de um engenheiro ou de um arquiteto que não tem erro. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe aí com aquelas pessoas que você acha que também tem essa dúvida. Então, primeira coisa, pessoal, uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. O que eu estou dizendo? A gente tem que trabalhar com as normas? Sim. Eu também trabalho na área de elétrica, eu sou eletricista industrial. Então, muitos orçamentos que eu pego também, se eu for trabalhar ali tudo dentro da norma, DPS, IDR, aterramento tal, aterramento X, aterramento Y, o orçamento vai lá para cima e eu acabo não fazendo com o cliente. Eu tenho que trabalhar dentro da norma? Sim, tenho. Uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Eu sei, a gente sabe que pelo menos 90% das obras de pequeno porte que são feitas no Brasil não tem acompanhamento, não tem um projeto, certo? Então eu enumerei aqui, pessoal, não estou dizendo que fazer fora da norma está correto, não, muito pelo contrário, a gente tem que seguir a norma, mas a gente sabe que uma coisa é seguir a norma, outra coisa é fazer a norma acontecer, que é bem diferente. Então eu anotei aqui algumas coisas que são cometidos erros em pequenas edificações, que se a gente souber, né, as etapas de uma obra, a gente acaba não cometendo. É muito comum a gente ouvir falar em otimização. Eu quero otimizar, eu quero gastar, quero fazer o mínimo, né, quero fazer o máximo com o mínimo. Como é que eu faço? Então, algumas etapas a gente pula na obra, etapas essas que são importantes, porque a gente não conhece, né, toda a etapa ali de obra. Então, eu anotei aqui, terreno. Seria maravilhoso se todo mundo comprasse um terreno plano. A gente sabe que a realidade é outra. Ou o terreno é em aclive ou em declive. Então, para cada tipo de terreno, pessoal, a gente precisa projetar uma estrutura diferente. A gente precisa trabalhar com um projeto diferente. Então, isso vai variar muito. Então, é normal as pessoas comprarem um terreno e a primeira coisa que as pessoas fazem é correm no material de construção e compram as sapatas. Ele nem sabe qual o tipo de fundação que ele vai usar, se é uma sapata, se é uma estaca broca, qual é o tipo de fundação. Não é porque é uma casa de pequeno porte que tem que ser uma sapata, não é? Então, as pessoas se limitam muito. A primeira coisa que faz, vou fazer uma casa, pensa logo primeiro na sapata. Esse é o erro principal, pessoal, né? É escolher uma fundação sem posse de um laudo de sondagem. Outra coisa também, que é um fato, né? Que a gente sabe que não existe edificação sem um laudo de sondagem, mas infelizmente é o que mais acontece. Então, os engenheiros, os projetistas, se eles forem fazer uma edificação sem um laudo de sondagem, eles trabalham meio que no escuro, superdimensionando, subdimensionando, ou às vezes achando que está superdimensionando quando está trabalhando ali com a fundação no limite. Então, outra coisa, pessoal, é muito comum. A gente está em obras, eu trabalho na parte de execução, as pessoas não entenderem o caminho das cargas. Então, primeira coisa, pessoal, para a gente otimizar um projeto, para a gente deixar um projeto seguro, gastando o mínimo, a gente tem que entender como os elementos trabalham. Que elementos são esses? Vigas, pilares, lajes. Então, a gente tem que saber, pessoal, quando a gente estuda lá, quando eu estava fazendo o curso, a gente calculava aqueles elementos isolados, vigas, pilares. Só que quando aquilo está numa obra, quando você está calculando uma viga isolada, você sabe o carregamento que chega em um pilar e chega em outro. Só que quando os elementos estão juntos ali na obra, eles estão no conjunto, viga, pilar, tudo ligado,
Não é simples assim a gente achar, essa viga assim vai receber um carregamento tal, essa viga aqui vai receber um carregamento assim, o pilar aqui vai trabalhar de um... Não, quando a gente fala em elementos isolados, o comportamento é um. Quando a gente fala em elementos globais, como de fato a estrutura trabalha, o comportamento é completamente diferente. Por que eu digo isso? Eu estava em uma obra e o proprietário, né, fazendo um sobrado, aqui eu fiz um esboço de um sobrado. Então o que acontece? Aqui nós temos o telhado. Esse telhado ele descarrega, pessoal, aqui dessa laje, se for apoiado na laje. O carregamento vem para os pilares, certo? E vai descendo. Quando chega aqui, o carregamento dessa viga se soma a esse pilar, não aqui, se soma a esse pilar e vai descendo. Quando chega aqui, o carregamento dessa viga, supondo que tenha lajes aqui, chega nesse pilar e vai descendo. Só que quando eu tenho aqui o baldrame, certo? O baldrame, ele é responsável por receber cargas de parede. Então as pessoas acham, pessoal, que o baldrame ele tem que ser dimensionado como se fosse uma viga comum que estivesse recebendo um carregamento de laje. Eu posso trabalhar aqui com armadura mínima, 4 barras de 10 milímetros, que atende muito bem. E é comum a gente chegar em obras, essa viga baldrame está entupida de ferro, 2 ferros, 4 ferros, 6 ferros, ferros de 12,5. Então é um absurdo, por quê? Porque as pessoas acham por ter 1, 2, 3 pavimentos, que o carregamento vai vir para essa viga baldrame, quando não. Os carregamentos chegam, vai distribuindo aqui, vai descendo, os carregamentos vão passando para os pilares, até chegar à fundação. Por quê? As vigas aqui, ó, elas não sabem os carregamentos que tem em cima, né? Tanto é que você, se fosse assim, a gente fosse pensar por esse modo, se você fizer um prédio de 30, 40 andares, a viga de baixo tem que ser um absurdo. Não, elas vão passando pelos pilares e descendo. Então, não adianta você fazer um baldrame enorme, gastar ferro desnecessário, concreto desnecessário, se que o carregamento que vai vir para ele é só o carregamento de parede, a não ser que você faça uma laje, seja um terreno que você não queira compactar para fazer o contrapiso, você faça uma laje, aí sim, essa laje vai descarregar em cima dessa parede e tudo que tem em cima da laje ali, móveis, vai chegar nessa viga baldrame também. Aí é outra história. Outra coisa, pessoal, a gente entender a posição que é colocado os elementos. Por exemplo, se eu tenho uma garagem lá e eu tenho uma limitação de vão, se eu puder colocar o pilar nesse sentido, eu ganho na inércia. Por quê? O que é inércia? É a capacidade que uma peça tem de resistir a uma certa deformação. Então, quem que deforma mais? Qual é que é mais solicitado? É um pilar nesse sentido da viga, a viga que está aqui, ó, passando aqui em cima, certo? Qual que é mais solicitado? Nessa posição ou nessa posição? A gente já vê que aqui ele é mais solicitado. Só que se você não projeta uma estrutura dessa pelo software, jamais você vai entender que vai dar uma área de aço absurda para poder combater, ó, isso aqui. Porque o pilar, a viga está tentando puxar esse pilar aqui, quando a viga receber os carregamentos, ele vai tentar fazer isso aqui. E para que isso não aconteça, isso dá uma área de aço absurda. Só que a gente lá na obra, quando a gente não tem acesso a esses programas de computador, a gente mal entende o que está acontecendo. A gente coloca ali 4 barrinhas de 10 milímetros no pilar, coloca o pilar nesse sentido e uma viga baixa de 25 centímetros, lá como muitas obras têm, e acontece que essa viga, por ser muito baixa, ela vai deformar muito. Quando ela deforma muito, ela vai querer arrastar o pilar. Então, esse pilar teria que ter uma área de aço maior. Só que a gente não entende isso, por não estar modelando isso no computador, a gente acaba não entendendo. Outra coisa, pessoal, o uso de vergas e contravergas. É muito comum a gente obras, aquelas trincas ali na janela, nas portas, e não ter vergas e nem contravergas. Aí a pessoa não entende por que está dando aquilo ali. Porque ali, pessoal, chega a tensões a 45 graus. A parede ali, ela morreu ali, tem um vão da janela, então não tem para onde ele escoar aquelas tensões e acaba fazendo essas fissuras. Quando você coloca ali as barras de ferro
ou uma treliça ali propriamente dita, em cima, quando essas tensões tentar passar, elas vão parar ali no aço. Porque quem é que combate a tração? Porque ele está tentando tracionar. É o aço. O concreto ele é muito bom na compressão. Só que na tração, o aço é melhor. Posição de vigas, pessoal. Aqui eu tô com uma viga de maior inércia, na maior posição, na posição mais favorável. Se eu aplicar um carregamento aqui, essa viga, ela tende a resistir mais a esse barrigamento, esse popular embarrigamento que a gente conhece na obra. Se eu fizer uma viga menor, por exemplo, uma viga chaca, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, vai deformar. E se isso for modelado num software, vai dar uma área de aço muito grande para poder resistir à tração que vai ter aqui embaixo. Então, esses efeitos a gente não consegue enxergar em uma obra. Mas se a gente tiver um pouco de noção, né, um pouco de bom senso, a gente vai entender que jamais a gente pode trabalhar com uma viga baixa, certo, pessoal? Outra coisa que a gente falando em baldrames, muitas pessoas consideram aquele solo embaixo do baldrame como resistência para o baldrame. E a gente não pode considerar aquilo. Por quê, pessoal? Vamos supor que você construiu a sua casa lá, aí vem uma chuva ou vai passando o tempo, aquele solo abaixo do baldrame ele abaixa. Então, se você considerou aquele solo como resistência para ajudar o baldrame, quando aquele solo abaixar, aquela viga que ela foi impedida de deformar, certo? Porque a terra estava ali. Quando a terra sair, ela vai deformar excessivamente. E aí, o que você tem lá? Você tem uma parede. E tudo que está em cima da viga baldrame vai acompanhar a viga baldrame, gerando o quê? Fissuras, gerando trincas, gerando patologias. E aí as pessoas não entendem, mas eu fiz uma viga aqui, colei no solo e mesmo assim trincou. A gente tem que entender que a gente não pode considerar, né, o solo abaixo da baldrame. Outra coisa, pessoal, é comum a gente faz, né, o concreto armado, ele é feito, né, como se faz em prédios. Levanta primeiro todo o esqueleto, a estrutura, os vigas, pilares, lajes. Por último, levanta as paredes. Levanta as paredes, chega ali próximo ali da viga, né, faz o acunhamento, certo? E aí está finalizado. Só que em obras a gente vê aí as pessoas, além de fazer, né, porque é comum, né, isso virou um hábito na construção, a gente faz as paredes, faz a viga em cima, serve como forma, fecha, beleza. E aí as pessoas falam, será que eu posso tirar essa parede? Por quê, pessoal? As vigas, que a gente chama, muitas pessoas falam vigas aéreas, elas são calculadas como se elas não tivessem parede embaixo, certo? Tanto faz você ter parede embaixo como não ter, ela é calculada como se não tivesse parede embaixo. E aí muitas pessoas falam, já que eu tenho uma parede embaixo, ao invés de eu fazer uma viga de 30, eu vou fazer uma viga de 20, certo? E aí amanhã ou depois, você quer tirar essa parede de baixo? Será que realmente você pode? Será que realmente aquela viga de 20 centímetros, ela não vai deformar, porque ela não tem altura, ela não tem inércia suficiente para poder resistir às cargas que estão ali em cima? Então não é só querer tirar a parede, não é só querer, eu vou tirar essa parede aqui, não. Tem que analisar, porque a partir do momento que um elemento estrutural, por exemplo, uma viga, ela não tem capacidade de realizar a sua função, que é resistir os carregamentos com o mínimo de deformação. Por que eu falo mínimo de deformação, pessoal? Porque toda a estrutura deforma. Você aplicou uma tensão, você gera uma deformação. Então, isso aí é um padrão. Só que não pode deformar excessivamente. Não adianta você chegar lá e querer fazer uma viga da mesma altura da laje, que ela não vai ter capacidade para fazer a função dela. A laje vai ter até mais inércia do que essa viga. Então, é muito importante que a gente conheça, pessoal, o comportamento, como trabalham os elementos. E aí é muito comum também a gente trabalhar com sapatas. Por exemplo, estou trabalhando com uma sapata na divisa, certo? E muitos casos, eu posso dizer 90% das obras pequenas, não usam uma viga de equilíbrio.
O que é uma viga de equilíbrio? Por exemplo, pessoal, a gente está numa divisa, isso é padrão de acontecer, certo? Não tem como fugir disso, certo? A gente está numa divisa, imaginamos que isso aqui, ó, é a minha sapata, certo? E eu vou aplicar o meu pilar aqui, certo? Só que se eu estou numa divisa, pessoal, o meu pilar, ele não vai pegar aqui. Eu não vou subir com o pilar aqui, a parede, e esse pedaço de obra perder. Eu vou, naturalmente, subir com o pilar aqui. Vocês notem que o pilar, ele não está no eixo da sapata, porque quando os carregamentos chegam lá das lajes, lá de cima dos telhados, eles descem pelo pilar, né, no eixo ali, e vai se descarregar na sapata de forma uniforme. A gente imagina que seja de forma uniforme, porque se o pilar está no eixo da sapata. Só que quando é uma fundação de divisa, esse pilar fica aqui e gera o que? Uma excentricidade. O que é uma excentricidade, pessoal? É quando eu não estou com o meu carregamento no eixo do centro, no eixo de gravidade da minha peça. Então, quando eu aplico um carregamento aqui, olha o que acontece com a minha sapata. Ela tende a querer levantar. Isso a gente chama de momento fletor. O carregamento na vertical está gerando um momento fletor na minha sapata, querendo levantar a minha sapata. Então, só para a gente entender, pessoal, nível de contas, eu sei que muita gente não gosta de conta, se eu tenho um pilar de 10 toneladas descarregando aqui nesse canto da sapata e do eixo da minha sapata até o eixo do meu pilar são 30 centímetros, se eu tenho 10 toneladas vezes 30 centímetros, dá 3 toneladas de momento fletor. Então, eu tenho que ter um carregamento que resista essas 3 toneladas. Ou seja, eu teria que ter uma sapata de 1 metro por 1 metro por 1 metro. De praticamente 2,5 toneladas, 3 toneladas só para resistir, pessoal. Isso aqui, ó, senão pode acontecer que a sapata tente girar. E aí as pessoas não entendem, porque eu fiz uma sapata lá e a minha obra trincou. Justamente, pode ser por isso, lógico que existe algum efeito, mas pode ser por isso que a sua obra trincou, fez alguma fissura, teve algum recalque, por não conhecer como as estruturas trabalham. E é normal a gente chegar em obras e a gente falar desse conceito de física, básico de física, e as pessoas rirem da sua cara, achar que isso é besteira. Eu já fiz tantas obras assim e todas estão em pé. Não é questão de estar em pé, de cair, não é, a questão é fazer a coisa certa, pessoal. Ainda mais quando é parte de estrutura. Quer economizar no piso? Economiza. Quer economizar numa janela, comprar uma mais em conta? Economiza. Mas na hora de fazer a sua fundação, que é a parte principal, que é o corpo ali, né? Que o que vai dar estabilidade na sua obra, faça direito, não economize, faça do jeito que tem que fazer. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Mais uma vez, se gostarem do vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima.